Você está sofrendo nesse pós-ENEM? Está se sentindo mal porque acha que não vai dar para passar? Está angustiada porque só fica pensando nas questões? Bem-vinda ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Nesse pós-prova, eu tenho visto vários estudantes sofrendo e abalados emocionalmente por acharem que não vão conseguir passar, pensando que não vai dar certo de novo, remoendo questões fáceis que errou por bobeira, se sentindo culpados, pensando que deveriam ter estudado e se dedicado mais. E com esses pensamentos, se sentindo arrependidos, culpados, angustiados, tristes, com medo. E isso só gera abalo emocional. Mas vamos lá, pensa aqui comigo. O que você pode fazer hoje, neste momento, com relação ao Enem de 2024? Nada, né? Com relação à prova, você não pode fazer nada. E o resultado ainda não saiu e não tem nada que você possa fazer com relação a isso. Ou seja, você não pode fazer nada neste momento com relação ao Enem de 2024. E eu sei que é difícil desapegar e parar de pensar em todas as coisas que você poderia ter feito de diferente melhor. É difícil parar de pensar naquelas questões que você mudou o gabarito no último minuto e que se você não tivesse mudado, você teria acertado. É difícil não pensar naquelas questões que você errou por bobeira, que você sabe que com um pouco mais de atenção você teria acertado. Eu sei que é difícil parar de pensar nisso. O problema é que o que você pode fazer com relação a isso? Eu sei que dá uma baita de uma vontade de voltar no tempo e fazer as coisas de uma maneira diferente. Mas concorda comigo que não tem como a gente fazer isso? Não tem como você entrar numa máquina do tempo, voltar no tempo e impedir que esses erros, essas coisas que não aconteceram da forma que você gostaria no Enem de 2024, não tem como você impedir que isso aconteça? Não tem jeito. Então, por que ficar se torturando, remoendo e pensando em todas as coisas que poderiam ter sido diferentes e melhores no Enem de 2024? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, tá na hora de mudar o seu foco. Eu lembro que depois da segunda etapa da OAB, que a prova da OAB é dividida em duas etapas. Tem a primeira etapa, que é uma prova múltipla escolha, e a segunda etapa, que é uma prova discursiva. E depois da segunda prova da OAB, eu tava com aquela sensação de que eu não passaria. Eu tava achando que não daria certo, principalmente porque, conversando com outras pessoas sobre a prova, eu não tinha escrito muitas coisas que elas tinham colocado. Sabe quando você tá conversando sobre a prova? E aí o povo começa a falar assim, porque tinha que falar de tal coisa, e aí você começa a pensar assim, meu Deus, eu não escrevi nada disso, eu não escrevi isso, eu vou errar. E aí você vê o gabarito, você se sente ainda pior, porque você começa a ver todas as coisas que você não escreveu. Enfim, eu comecei a ficar muito mal, achando que eu não conseguiria passar. E eu passei um dia nessa lamentação, pensando, que não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou passar. E lamentando tudo, até que eu cansei de ficar naquela lamentação e eu me perguntei o seguinte, o que eu posso fazer neste momento com relação a essa prova, com relação ao resultado? Tem alguma coisa que eu consigo fazer? E a minha resposta era, não tem nada que eu possa fazer com relação a isso. Então eu vou parar de pensar nisso, eu vou mudar o meu foco, vou direcionar a minha atenção para outra coisa, porque o resultado não está sob o meu controle. Não há nada que eu possa fazer sobre isso agora. Então, eu vou relaxar e esquecer essa prova. Depois disso, eu me senti tão mais leve, foi como se tirasse um peso das minhas costas, sabe? Eu aceitei que eu não poderia fazer nada com relação ao resultado. E abrir mão desse desejo de controlar todas as coisas, sabe? De ficar projetando as coisas no futuro. Porque eu comecei a pensar assim, nossa, e se eu não passar, como que eu vou falar pras pessoas e tal? Projetando uma série de coisas negativas que eu nem sabia se iriam acontecer ou não, mas eu já estava sofrendo no presente. Eu vejo muitos vestibulandos fazendo isso. Talvez você esteja fazendo isso. Então, lembre-se que o resultado não está sob seu controle. Abra mão desse desejo de controlar isso. Você não controla o resultado. Não tem nada que você possa fazer neste momento para mudar o resultado. Para mudar o que aconteceu. É o que é. Então entre em paz com isso. Lembre-se que o resultado não está sob seu controle. Essa é a minha primeira dica. Agora, olhando para os seus sentimentos. Esse luto pós-prova, essa tristeza, essa angústia, essa sensação de que não vai dar certo, de que você não vai passar, e aí vem esse medo, essa ansiedade, são muito comuns.
Muitos vestibulandos relatam se sentir dessa forma no pós-prova. Inclusive, eu já conversei com vários estudantes que foram aprovados no vestibular que falaram que se sentiram exatamente assim no pós-prova. Tinham aquela sensação de que não daria certo, de que não conseguiriam passar, sofreram e se abalaram muito por causa disso e depois passaram. Mas eles falaram que esse pós-prova foi bem difícil. Inclusive, é por isso que a gente está aqui falando sobre isso, a gente precisa trazer esse foco para as emoções, porque se você ignora e finge que nada está acontecendo, esses sentimentos só vão ficar mais intensos aí dentro de você e você só vai se abalar mais e mais. Então a gente precisa lidar com isso. Inclusive, o segundo pilar do meu método para estar preparado emocionalmente para o Enem, vestibulares, que envolve antes da prova, durante e depois, envolve liderar as suas emoções, justamente porque é muito importante que você saiba como lidar com aquilo que você está sentindo. Então, diante de todos esses sentimentos, é hora de parar de ignorar, sabe? Jogar para baixo do tapete, fingir que está tudo bem. Se fosse alguma amiga, algum amigo seu se sentindo dessa forma, o que você faria? Você acolheria, não é? E agora eu quero te convidar a fazer o mesmo com você. Tenha empatia e compaixão por você. E para isso é preciso fechar os ouvidos para aquelas pessoas que muitas vezes com boas intenções falam para você assim: "Ah, para com isso, fica bem, deixa isso para lá". Sabe por quê? Porque essa fala, por mais que ela venha ali de uma intenção positiva, muitas vezes, ela vai fazer só com que você se sinta ainda pior por estar se sentindo mal nesse pós-prova. Então é melhor você ignorar isso, fingir que não ouviu, sabe? Deixar isso com o outro, não traga isso pra dentro de você. E aí sabe o que você vai fazer? Você vai aplicar a regra básica para lidar com as suas emoções. Ou seja, você vai reconhecer, acolher e aceitar aquilo que você está sentindo. Nomeie os seus sentimentos. Se você está se sentindo triste nesse pós-Enem, se você está sentindo angústia nesse pós-Enem, fale sobre isso. E eu não tô falando que você precisa ir lá e falar com outras pessoas. Não, mas admita para você mesma. Admita para si mesma que você está se sentindo assim. Isso parece uma coisa simplória demais, né? Pequena demais, mas faz tanta diferença. A gente reconhecer, admitir aquilo que a gente está sentindo é muito bom e traz um alívio muito grande. E depois desse reconhecimento, se acolha. Aceite esses sentimentos. Aceitar não é se conformar, não é se entregar e deixar que aquele sentimento te domine. Mas é aceitar que você está se sentindo assim. E que tá tudo bem, não é errado sentir, é permitido sentir, você pode sentir. Então aplique a regra básica para lidar com as suas emoções. Acolha os seus sentimentos como você acolheria os sentimentos de um amigo, de uma amiga. Tenha empatia e compaixão por você. Você vai ver como que, ao fazer isso, você vai se sentir mais leve, você vai sentir um alívio muito grande, porque a tendência é que os seus sentimentos diminuam de intensidade e esse pós-prova vai se tornar mais leve. E por fim, a minha terceira e última dica: pare de sofrer por antecipação e foque no agora. Você não sabe o que vai acontecer e você não exerce nenhum controle sobre isso. Então, por que provocar tanto sofrimento por um futuro que nem existe? O Eckhart Tolle fala que a gente vive, muitas vezes, por meio do sofrimento, em lembranças do passado e visões de um futuro que ainda nem aconteceu. E nesse processo a gente se esquece do agora, que é a única coisa que importa. Não há nada que você possa fazer com relação ao Enem que já passou. Não há nada que você possa fazer com relação ao resultado do Enem que está por vir. Então, não viva nesse sofrimento. Traga a sua mente, o seu corpo, a sua alma para o momento presente. Viva no agora. Uma ótima maneira de você fazer isso é por meio da meditação ou através do mindfulness, em que você vai prestando atenção nas suas sensações físicas, ou até mesmo olhando para o ambiente que você está e nomeando cores que você está vendo. Essas são ótimas maneiras de você se manter no momento presente. Enquanto você ficar projetando coisas no futuro e coisas negativas, você só vai sofrer porque você não controla isso. Enquanto você ficar remoendo o passado e preso às lembranças daquilo que aconteceu no dia da prova e tudo mais, você também vai sofrer. Então tá na hora de desapegar, pare de sofrer por antecipação e foque no momento presente, porque no agora
não há sofrimento. Bom, eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Deixe aqui nos comentários qual dica você mais gostou e que mais fez sentido para você neste momento e compartilhe também como você está se sentindo nesse pós-prova. Bora trocar ideias, que aqui seja um lugar em que a gente possa compartilhar, contribuir e conversar uns com os outros. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até mais!